A partida da Série B do Campeonato Brasileiro nesta tarde de sábado entre a América do Rio Grande do Norte e o Guarani. O Bugre no G4 há 21 rodadas. Com certeza, eu fiz um coletivo, eu não senti nada no coletivo, o professor tentou me trazer aqui. Se Deus quiser, hoje eu vou voltar a vencer fora de casa, que é o mais importante pra gente. Não, dependia da liberação do Kaique. Aí naquele dia que nós treinamos, ele foi, treinou, não sentiu nada, foi liberado e a gente optou. Qual é a tática aqui hoje, Vadão? Não, primeiro, em virtude do calor, agrupar bem o time e sair em velocidade. Nós temos hoje o Kaique, mais o Fabinho, né? O Minhoca que municia bem. Então, a princípio, tem que ter um time bem agrupado. Não podemos desgarrar porque o calor está muito forte. Aí o Vadão, Oswaldo, preocupado com a temperatura aqui em Natal. O jogo que começou com o América tomando a iniciativa da partida, indo ao ataque, fazendo com que o Guarani trabalhasse muito no seu sistema defensivo, exigisse inclusive uma boa participação do goleiro Douglas. Só que nesse lance aí não teve como. Sozinho, tranquilo, sossegado, o Tony foi lá e abriu o placar depois de um erro coletivo de posicionamento do sistema defensivo do Guarani. E aí é aquela história, o Guarani não tinha outra alternativa senão ir à frente, começar a criar algumas oportunidades. E criou, teve chances inclusive de chegar à igualdade no placar, como nesse lance aí que foi concluído pelo Kaique, mas ao mesmo tempo também deixava lá atrás a possibilidade de que o Guaru fizesse algumas conclusões perigosas. Olha esse lance aí, ó, e que participação que o Douglas teve, sempre buscando um espaço entre o Maranhão e o próprio Luciano Santos para tentar fazer a conclusão. O Guarani correu riscos, correu perigos, principalmente por esse lado aí, mais uma outra boa participação do Douglas. Mas o time não entrou em desespero, criou inclusive as possibilidades de trabalhar um pouco mais pelas extremas no lance de bola parada. Ótima participação do Andrezinho na conclusão, aí desviando levemente de cabeça o Márcio Alemão. O Guarani chegando ao placar de 1-1 no finalzinho do primeiro tempo, dando moral, dando credibilidade ao grupo para que na etapa complementar possa, na verdade, imprimir um pouco mais de velocidade, trabalhar um pouco mais com criatividade essa bola para chegar a uma vitória convincente lá no Machadão. Não peguei nenhum cara, só pulou. Infelizmente levou amarelo. Agora a equipe está bem no jogo, tomando um gol no começo. O Silvadão falou para tomar cuidado. Mas a equipe do Guarani tem qualidade, é só a gente apertar um pouquinho na marcação, botar melhor para conseguir o jogo. Cruzamento do Tony, bola perigosa para dentro da área, desvio! Estamos aí acompanhando o segundo tempo, logo no início da etapa complementar. O Adalberto já estava metendo a cabeça na bola com muita liberdade, fazendo 2-1. E o Guarani aí começou a tomar um sufoco, um sofrimento, porque estava completamente desajeitado, desajustado, desorganizado. A não volta do Márcio Alemão me pareceu não ter feito muito bem. O Dão, sem muita inspiração, acabou travando esse lance aí. O Guaru foi, meteu no fundo da rede, praticamente definindo o placar, definindo a vitória americana em cima da equipe do Guarani. O Oswaldo Alvarez ainda tentou fazer várias modificações, tentou fazer com que o time jogasse do meio de campo para frente, para tentar pressionar a equipe do América. Aí cedeu um pouco mais de espaço e nós estamos vendo uma oportunidade atrás da outra, uma chance atrás da outra. O Douglas trabalhando demais, impedindo praticamente aí que o Guarani sofresse um placar mais elástico. Teve esse lance ainda do Luciano Santos, mas foram lances isolados. O Guarani não conseguiu trabalhar bem na etapa complementar, deixou o futebol no vestiário e o próprio Oswaldo Alvarez acabou reconhecendo a superioridade do América hoje em Natal. América em Natal, América 3, Guarani 1, gols de Tony, Adalberto e Guaru de pênalti. O Márcio Alemão fez de cabeça para o Guarani. No gramado no Machadão, reportagem da EPTV com André Natali. Vadão, faltou o que nesse segundo tempo? O time esqueceu um pouquinho o futebol lá no vestiário? Porque o primeiro tempo foi equilibrado, a gente buscou o resultado. Segundo tempo, tomamos um gol outra vez com 1 minuto. Bola parada, que a gente sabe que é uma jogada que tem que ser bem marcada, que senão se você tomar, complica. Depois um pênalti duvidoso, que não dá para falar daqui. Mas de qualquer forma, independente disso, dos gols, poderia ter tomado os mesmos 2 gols e não ter perdido o equilíbrio do jogo. Mas, na verdade, nós perdemos a rédea do jogo. Obrigado ao técnico Oswaldo Alvarez. Para a gente chegar rapidinho aqui no Glauber. Está saindo aqui o Glauber. Ô Glauber, o Adão falou que o time esqueceu o futebol até lá no vestiário no segundo tempo, não foi tão equilibrado, mas a equipe se mantém no G4, é isso que importa nesse momento?
É o que importa, mas a gente não pode deixar passar em branco essa derrota, né? Esconder os erros. Valeu. A gente acabou tomando gol de bola parada aí no início do segundo tempo, isso aí desestruturou a gente, nossa equipe. Então não pode acontecer mais. A gente já teve algumas lições em outros jogos aí de tomar o gol de bola parada, então a gente tem que trabalhar mais essa questão aí pra gente não tomar mais gols.